Tá? Amém, glória a Deus. Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jafé Silva, pastor Jafé Silva. Estou aqui para mais uma vez, nesse dia, no programa Hora da Decisão, falar sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus e sobre o projeto de Deus para a tua vida. Amém? Vou iniciar orando ao Senhor, clamando para que Deus vá de encontro à tua casa e à tua família, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a esta vida que está aí, Deus que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo essa mensagem. Ó Senhor, que o Deus dos céus vá de encontro a essas vidas agora, meu Pai, despertando e anelando por desejo de conhecer de Ti e de viver para Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu Te glorifico por tudo e que esta live, ó Pai, venha ser para libertar, restaurar e salvar vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está aí, que está me vendo e me ouvindo, eu gostaria de falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a fé e a graça. O que é fé? A fé, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número... capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé, na realidade, é um princípio que você crê naquilo que você não vê de imediato, mas é tão verdadeira que aquilo traz a realidade, aquilo que seus olhos mortais, seus olhos humanos não podem ver. E o que é graça? No livro de Romanos, aliás, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer o que é a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando a palavra de Deus fala que a graça é que nos salva, quer dizer que não é por nossos méritos. A palavra graça quer dizer favor e merecido. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo de número 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Logo, a graça é um favor imerecido, é algo que Deus te dá e que você não merece receber. Isso é graça. Fé é crer naquilo que você não vê com seus olhos naturais, e graça é receber algo que você não trabalhou para ter, é receber uma dádiva, um presente. Nesse caso aqui, a graça de Deus, que refere-se à salvação divina, está totalmente edificada em Cristo. Por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 2, a palavra de Deus vai dizer quem é o autor da graça, quem é o principiante da graça e quem é aquele que conclui a graça. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Em uma tradução original vai dizer que ele é o capitão e o perfector da fé. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que inicia o projeto de salvação e termina o projeto, ou seja, plano de salvação. Toda a salvação tem que ir para Cristo. Cristo é o Senhor que é responsável pela salvação do homem. No livro de Tito está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então Deus, ele propõe, ele oferece a você que está me ouvindo nesse momento a salvação. Salvação de quê? Salvação da condenação eterna. E essas duas coisas só são concebidas através da fé e através da graça. A palavra fé em hebraico, literalmente como é no português, não existe. Existe uma palavra que equivale à palavra fé, que é a palavra emuná, que traduzido é agarrar-se com força, sem propósito de soltar. Isto é fé. Fé é exatamente você crer em algo, você acreditar em algo a tal ponto que nada nem ninguém neste mundo vai conseguir impedir o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. Então Deus propõe ao homem que quer ser salvo fé e graça. Convicção perfeita, sem duvidar, sem toscanejar, sem desistir, sem olhar para trás, e graça, que é exatamente o combustível da fé.
O que faz com que nós venhamos a prosseguir com a vida cristã não é porque nós merecemos nada de Deus, não é porque Deus é apenas a pessoa que abençoa, mas é porque existe um combustível. E esse combustível é a graça de Deus, que foi concebida através de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi ali que nasceu a graça salvífica à raça humana. Interessante que em toda concepção, em todo nascimento, quando a mulher vai ter um filho, ela espera 2 líquidos, que é água e sangue. Exatamente na cruz do Calvário, quando Cristo estava pendurado naquele lugar, a Bíblia diz que quando ele foi ferido do lado da sua ferida, arrojou, saiu água e sangue. Ali a graça de Deus se manifesta ao homem, como está predito nas Escrituras, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. Levantado aonde? Na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele atrairia todos a ele. Veja, quando Cristo morreu, ele morreu de braços abertos para atrair o mundo, para atrair os homens à sua graça, a graça de Deus, para atrair o homem à sua vontade, ao seu propósito e aos seus planos. Então, o que é que Deus quer para mim e para você? Que você usufrua da sua graça. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. No céu existe uma hierarquia. Aliás, no reino espiritual existe uma hierarquia. Eu vou lhe dizer qual é. Primeira hierarquia, o primeiro que está à frente é o Pai, o segundo é Jesus, o terceiro é o homem e o quarto é a mulher. Uma hierarquia que Deus cria: o Pai, o Filho, o homem e a mulher. E nessa hierarquia, Cristo é o Senhor da igreja e também o Senhor da salvação. Então, repetindo o texto, Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo veio e quebrou aquela inimizade que havia entre o homem e Deus desde que Adão peca no Jardim do Éden. Quando Adão peca lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que ele fere o coração de Deus, mas automaticamente a Bíblia vai dizer que Deus já prepara algo para resolver esse problema. Deus fala: do fruto da mulher sairá um que pisará a cabeça da serpente. Qual é o fruto da mulher que iria pisar a cabeça da serpente? Esse fruto já estava apontando para Jesus Cristo. Este iria tornar totalmente sem força alguma o império da morte que reinava até João. Depois de João, o evangelho foi anunciado: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Foi ali que começou a se pregar a mensagem de arrependimento por João Batista. Depois veio Jesus e pregou arrependimento. E agora a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela também prega arrependimento. Se você vai em uma igreja e não fala sobre a salvação em Cristo, não fala sobre arrependimento de pecados e não fala de uma nova vida em Deus, isto não é uma igreja, é uma organização, é um clube, é alguma coisa menos igreja. Igreja, ela tem a responsabilidade de pregar Jesus, de ensinar Jesus, de propagar Jesus e de ensinar ao homem que é necessário que ele venha entrar pelo caminho estreito. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 25, a palavra de Deus vai nos dizer desse jeito. Mateus 11, versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí Cristo conclui dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a proposta de Jesus, que você ore para Jesus Cristo como aquele que lhe revela a salvação, que lhe dá a salvação, que tira o fardo do pecado, que é muito mais pesado
que é muito mais pesado que o fardo de Jesus. Qual é o fardo de Jesus? O fardo de Jesus é você viver para Deus, andar para Deus, caminhar com Deus. Este é o propósito de Jesus. Mas os homens, infelizmente, preferem as trevas. Os homens, infelizmente, preferem desagradar a Deus. Os homens, infelizmente, preferem fazer as suas próprias vontades. O homem prefere viver na sua vida dissoluta, distante do Criador, distante do Salvador. Mas a proposta de Deus neste momento é que você olhe para Jesus, prossiga com Jesus, ande com Jesus, viva com Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, como fala Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mas para que você vença, é necessário que você vença também o pecado. Que o maior inimigo do homem é o pecado. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é o pecado. Por quê? É o pecado que enfraquece o homem. É o pecado que destrói casamento. É o pecado que destrói vida. É o pecado que destrói família. Este é o maior inimigo do homem. Mas olha a proposta de Deus no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Hebreus 12, versículo de número 8, que diz: Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos céus, ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes. Se seu pai e sua mãe lhe corrigia quando você era pequeno, quando você errava, imagine Deus. Mas no capítulo 12, versículo 4, vai dizer assim: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha a proposta de Deus. É você lutar contra o pecado a ponto de você sangrar, a ponto de você padecer, a ponto de você sofrer, mas não pecar. Porque o pecado é mau. O homem que vive no pecado, ele não é feliz. Ele tem uma falsa paz. Ele tem uma falsa alegria. E a proposta do Evangelho é sangre, sofra, padeça, mas não peque. Sofra, padeça, mas não peque. O jovem pregador muito antigo, ele era norte-americano ou ele era inglês, por nome de George Whitefield. Ele ditava o capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, em uma das suas pregações. Olhe o que aconteceu. Ele dizia assim, 9:27 de Hebreus: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nesse momento, quando ele pregava essa mensagem, a Bíblia vai dizer, aliás, a história vai dizer que algumas pessoas gritavam e caíam mortas na mesma hora. Porque a mensagem do Evangelho, quando ela é vivida, ela tem poder. Ela tem poder. Certa feita, um homem, Jesus estava pregando em determinado lugar e ele foi interrogado pelas pessoas que diziam: quem é este homem que prega com autoridade? Não como os escribas e fariseus. Mas por que Cristo pregava com autoridade? Porque ele pregava aquilo que ele vivia. E quem prega aquilo que vive, prega com autoridade. Prega com conteúdo. Prega com convicção. Então nós temos que resistir o sangue. Aliás, resistir o pecado até ponto de sangrar por Jesus. Resistir a tal ponto que você venha sangrar por Jesus. E a proposta de Deus é que você volte para Deus. Receba a paz que você necessita. Receba o perdão que você necessita. Receba o amor que você necessita. Não espere que você chegue em uma igreja ou denominação e você venha ser consolado com palavras bonitas, dizendo que você é lindo, dizendo que você é maravilhoso, dizendo que você vai receber de Deus isso e aquilo, dizendo que Deus te ama, somente isso, porque de fato Ele te ama, mas que Deus também corrige aquele a quem Ele ama e que Deus açoita a quem tem por filho. A proposta do Evangelho é que você rejeite o pecado, volte para Deus, renuncie àquilo que te afasta de Deus e Deus venha morar dentro de você, porque a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 14, que se você se arrepende, se você vive para Ele, o Pai e Ele vai descer do céu e vai fazer dentro de você morada. E que neste momento você venha tomar a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aceitar a Jesus como sua maior
como sua maior prioridade, colocar Deus como sua maior prioridade, que a partir de agora, a partir desse momento que você colocar Jesus como sua prioridade, a sua vida não mais será a mesma. Eu não te prometo um céu na terra, eu não te prometo que você não vai mais sofrer, eu não te prometo que você não vai ficar mais doente, eu não te prometo que você vai ser uma pessoa que vai andar apenas sorrindo, mas uma coisa eu posso te prometer, a tua alma será salva do inferno, e você vai para o céu quando Jesus voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Isso eu posso prometer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando isso acontecerá, pastor? Acontecerá a qualquer momento. A Bíblia diz que isso pode acontecer num abrir e fechar de olhos. A volta de Jesus é iminente. Eu não posso dizer, não, vai ser amanhã, vai ser depois, porque todos aqueles que fizeram algum tipo de previsão sobre a volta de Jesus, estes quebraram a cara e, infelizmente, não tiveram uma boa experiência. Não tiveram uma boa experiência. Talvez você se pergunte por que você está toda segunda-feira falando essa mensagem, persistindo em algo em que às vezes algumas pessoas nem sequer escutam, algumas pessoas nem sequer ouvem. Eu vou dizer por que eu faço isso. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Estou apenas apressando a vinda de Jesus. Estou apenas pregando o evangelho para que eu não venha a ser responsável pela tua alma, para que alguém diga, não, ele era um pregador do evangelho, ele era um mensageiro de Deus, e ele não quis pregar, ele não quis propagar, eu não sou responsável pelo teu sangue. Porque hoje, muitas pessoas gastam tempo em frente de Facebook, em frente de Instagram, em frente de redes sociais, e eu estou aproveitando agora essa oportunidade. Alguém pode me criticar, achar que eu quero aparecer, que eu quero me expor, não. Se eu estou me expondo aqui, eu estou me expondo por um propósito necessário, que é falar a você do amor de Deus, a falar a você do amor de Cristo. Você talvez fale, ele quer, não é. Meu propósito aqui é falar daquilo que você precisa ouvir. Jesus, ele te ama, mas ele não aceita o teu pecado, ele quer que você mude de vida, ele quer que você tome uma decisão, ele quer que você se reconcilie com ele, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Tudo o que Deus precisava fazer para salvar o homem, ele fez, que foi enviando o seu filho para morrer em uma cruz. Agora é a tua vez, rapaz. É a tua vez, jovem, é a tua vez, mulher, é a tua vez, criança, de se posicionar e fazer a vontade de Deus, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus, certa feita, pregou assim, que mensagem incomum de se pregar, mas ele falou assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho é tomar a cruz e seguir a Jesus. Não é para de sofrer, não é que você não vai ficar mais doente, não é prosperidade, não é bênção financeira, não é ter um casamento 100% feliz, não é ser uma pessoa perfeita em um mundo de imperfeitos. Ele antes disse assim, eu vos envio como cordeiro em meio a lobos, como luzeiros em um mundo de trevas. Essa é a proposta de Jesus. Mas o sofrimento é amigo do cristão. Alguém pode dizer que não, mas é o que a Bíblia realmente ensina. O sofrimento é amigo do cristão. Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que Deus em Cristo te visite, que Deus em Cristo te liberte e que você tome a decisão de entregar a tua vida para Ele e renunciar tudo aquilo que Deus não te agrada. A bebida, a prostituição, a mentira, o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, tudo aquilo que Deus não te agrada. Renuncie por amor a Deus, porque a partir daí você será uma pessoa de fato feliz. Eu não te prometo que você vai ser uma pessoa alegre o tempo todo, mas eu te garanto uma coisa, você será uma pessoa totalmente feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te visite, que Deus te liberte, porque esta é a hora da decisão. Deus te abençoe.